Prezados irmãos e amigos, vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o tema O bode da profecia e a verdade que foi jogada por terra. Essa é a terceira parte, mas vamos mudar um pouquinho a nossa ordem. Eu entendi que seria bom nesse momento fazer dar um enfoque bem forte nas coerências desse nosso entendimento, para que fique bem claro na mente daqueles que estão assistindo conosco. Além de focar também outros fatos que aconteceram nesse momento da história, ali na conduta do bode, na interferência do bode, representado por Santo Agostinho. E é importante que a gente dê um enfoque bem forte em alguns fatos que aconteceram ali. Por isso vamos então falar sobre, além da coerência, vamos falar sobre o fim do sacrifício contínuo. O sacrifício contínuo que o bode fez com que parasse. A verdade que foi jogada por terra e a abominação da desolação, conforme está no capítulo 24 do livro de Mateus, uma importante lembrança, recomendação feita pelo próprio Senhor Jesus. Bem, vamos então focalizar, dar um enfoque sobre a coerência desse nosso entendimento. Primeiro nós falamos que estamos diante de um embate espiritual, não é um embate material, é um embate espiritual. Vamos ao versículo 11, 13, 20 e 21 do capítulo 10. 13, 20 e 21 do capítulo 10 de Daniel. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim por 21 dias. O príncipe do reino da Pérsia se pôs diante de mim por 21 dias. E eis que Miguel, um dos príncipes primeiros, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Percebe aqui? Trata-se de um embate envolvendo seres espirituais. Não é seres, não é um embate material. Não são pessoas aqui, não são regiões, fronteiras físicas. Trata-se de um embate espiritual. Vamos ao versículo 20 e 21. Ele disse: sabe por que vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Viu aí? E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Perceba que não se trata de seres humanos. São seres espirituais. Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então aqui nós temos uma referência nítida de que existe o reino espiritual. Existem batalhas no reino espiritual. Por isso, juntando as demais características que temos, identificamos como sendo esse embate de Daniel 8, na visão de Daniel, um embate espiritual. Vamos seguir. O versículo 1 diz o seguinte, faz uma referência aqui que é importante observar. O carneiro estava diante do rio. O carneiro estava diante do rio. Como é que entendemos isso? Já dissemos que o carneiro é a igreja.
O rio simboliza a palavra de Deus. Então o carneiro, a igreja, estava diante da palavra de Deus. Podemos dizer que a igreja estava buscando praticar a palavra de Deus, procurando saber e executar e pôr em prática a vontade de Deus. A igreja. Por que a igreja? Já identificamos que a igreja é o carneiro. E por que nós temos tiramos essa conclusão? Veja bem, no versículo 4, o versículo 4 diz que a igreja era forte, superava tudo. Nenhum animal podia contê-la, que o carneiro, era forte, superava todos os embates, nenhum animal podia contê-lo. E ele crescia. Bem, de fato, quem conhece a igreja primitiva sabe da luta intensa, né? Das perseguições que ocorreram, né? Logo, depois dos apóstolos. Aliás, inclusive os próprios apóstolos, morreram todos eles, praticamente todos eles, sendo torturados e submetidos a martírios, como aconteceu com Estevão, por exemplo, né? Então, a prática da tortura contra a igreja e do martírio contra a igreja era comum. Os imperadores romanos queriam acabar com a igreja, queriam destruir a igreja a qualquer custo. Queriam impor a religião pagã nos crentes daquela época. Mas eles eram fortes, seguiam a escola deixada por Cristo e pelos apóstolos que o seguiram. Então, havia um clima de luta intensa contra o pecado. E havia um clima de obediência à palavra de Deus, e com isso ela superava, a igreja vencia e foi rompendo. Não havia quem contivesse mesmo o carneiro, que é a igreja. E essa perseguição ela durou de forma intensa, essa perseguição terrível durou de forma intensa até o século IV de nossa era, quando veio a interferência do bode. Quando chegou o bode, o carneiro vinha sofrendo perseguição a todo custo, até que o bode chegou. Vejam bem isso, tá? E o carneiro, é interessante notar isso aqui, diz o versículo 4, que ele dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o meio-dia. Bem, dissemos que um dos chifres do carneiro era o bispo Donato. Diz o texto sagrado que ele tinha duas pontas, dois chifres, um era menor, o outro era maior, e o maior nasceu por último. Vejam a coerência. Diz o texto ainda que ele dá amarrada para o ocidente. O bispo Donato veio do ocidente, da região do norte da África. E dá amarrada para o norte. O Pelágio, que identificamos como sendo a ponta, o chifre maior, era do norte. Era um monge inglês e expandia o evangelho naquela região. Assim como Donato, na região do norte da África, Pelágio no norte, na região da Inglaterra e tal, e também na própria Roma, que aqui diz o texto que também dá amarrada para o meio-dia. Bem, vamos seguindo em frente. Aí apareceu o bode no versículo 5. O versículo 5 diz: estando eu considerando, eis que um bode vinha de onde? Do ocidente. O bode vinha de onde? Do ocidente. Não é do norte, como querem definir no estudo, no entendimento dominante.
O bode vinha do Ocidente, região da África, norte da África, aquela região ali. E vinha um bode do Ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o pé no chão. Vamos ver isso aqui. Sem tocar o pé no chão. Já identificamos o bode como sendo Santo Agostinho. Ele vinha do Ocidente, de fato, Santo Agostinho é daquela região de Tagaste, norte da África, e sem tocar o pé no chão. Veja que interessante isso. Santo Agostinho, não temos nenhuma informação sobre um preparo religioso de Santo Agostinho. Era uma pessoa que vivia intensos conflitos espirituais. E aos 19 anos, como já dissemos, depois de um forte conflito espiritual, ele ingressou na seita dos maniqueus. E por 10 anos ele militou nessa seita, sendo um forte pregador, um forte divulgador dessa seita durante 10 anos. Então, esse é o preparo de Santo Agostinho. Um preparo no mundo espiritual adverso, né, satânico, porque essa seita dos maniqueus é considerada uma seita satânica. Então, no ano de 329, ele começou a seguir as orientações, ele conseguiu chegar à presença de Santo Ambrósio. E aí começou a sofrer uma influência de Santo Ambrósio. Veja que ele vinha do Ocidente sem tocar o pé no chão. E ali mesmo ele já começou a sofrer uma influência do cristianismo, se interessar pelo cristianismo. E no ano 387 se batizou no cristianismo. E aí ele começou a se levantar contra os maniqueus. Depois contra Donato e depois contra Pelágio. Interessante isso, viu? E no ano de 391 ele foi ordenado padre, tudo rapidamente, vejam bem, sem tocar os pés no chão. E já começou a atuar como bispo adjunto em 391, quando foi ordenado padre. E no ano de 397, ele foi definitivamente ordenado bispo em Hipona, norte da África, um bode do Ocidente, vindo do Ocidente. Então essas informações são preciosas porque elas mostram a coerência da nossa ótica. Mostram a coerência da nossa ótica. E Santo Agostinho foi então quem trouxe a doutrina do pecado original. É ele que trouxe esse absurdo. É ele que implantou esse absurdo. Combateu violentamente Donato e Pelágio, as duas pontas, os dois chifres do carneiro. De um carneiro que era de uma igreja que tinha a preocupação em seguir rigorosamente os ensinos sagrados. Mas essa doutrina, ela criou um relaxamento. Aí, o que aconteceu? Ali pararam as perseguições. Pararam as perseguições. Né? Ainda que depois tenha vindo de outra forma, mas ali houve um silêncio. Então vamos aos outros temas. O sacrifício contínuo foi tirado. O bode tirou o sacrifício contínuo. Importante focalizar esse ponto aqui, porque foi aqui que se deu esse fato. Né? Aqui, em Santo Agostinho, no tempo de ação de Santo Agostinho. Foi ali que aconteceu o fim do sacrifício contínuo. E o que é o sacrifício contínuo? O sacrifício contínuo, no entendimento dominante, se refere aos sacrifícios constantes, diários, que eram feitos no templo. Eram feitos sacrifícios de animais diariamente.
E que um certo Etíoco Epifânio foi ali e paralisou o sacrifício contínuo. Mas isso aí é uma visão, é uma definição material. Não é isso. O sacrifício contínuo é simplesmente a paralisação, o relaxamento de quê? Da luta intensa contra o pecado. Aquela escola maravilhosa, forte, fiel, rigorosa, deixada pelos apóstolos e por Cristo, de lutar intensamente contra o pecado. Nem até sob tortura, até sob martírio, os crentes daquela época suportavam, não se entregavam de forma alguma, não abandonavam, não abriam mão de fazer a vontade de Deus. Para eles o importante era fazer a vontade de Deus. E havia até informação naquela época de pessoas, inclusive uns seguidores de Donato, que provocavam até os súditos, os soldados do império, para que fossem mortos de forma sob tortura, que suportassem torturas, a morte, que ela viesse com tortura, com martírio, porque entendiam eles que isso era alcançar a glória, como Estevão fez. Eles tinham isso em mente, havia essa preocupação. Estevão disse, quando foi o primeiro mártir, quando era torturado, quando era apedrejado, ele disse, olhou para os céus e disse: eis que vejo a glória dos céus. Eis que vejo a glória dos céus. E o Filho de Deus assentado à destra do Pai. Então, esse detalhe importante ficou na mente das pessoas. Eles achavam que morrer como mártires ou sob tortura era a glória, era alcançar a glória. Então conta-se isso, que o seguidor de Donato chegava a provocar os adversários para que eles que lhe impusessem a morte dessa maneira, com tortura e com martírio. É importante notar isso, que eles não tinham, os crentes da galera não tinham apreço, esse apreço gigantesco pelo corpo físico. O apreço era as coisas espirituais, as orientações espirituais, os ensinos espirituais. E aí vamos entender o que disse o apóstolo lá no capítulo 5 de 2 Coríntios. Desejo me revestir do corpo celeste. Parece que o apóstolo Paulo desejava sair do corpo do tabernáculo terrestre e receber logo o tabernáculo celeste, que é sair desse corpo e receber o corpo que Deus tem preparado para cada um daqueles que aceitam o sacrifício de Cristo. Então, era isto o sacrifício contínuo. Havia um clima intenso e forte de combater o pecado, um sacrifício próprio. As pessoas sacrificavam os interesses pessoais, as concupiscências. Havia uma forte luta contra o pecado. Esse era o sacrifício contínuo, que foi interrompido com essa doutrina do pecado original, imposta por Santo Agostinho. Essa doutrina, ela causou o relaxamento. Imagina vocês, ela diz que todo ser humano nasce pecador. E Santo Agostinho pregava isso, pregava intensamente isso. Isso então o que aconteceu? Olha o que acontece na mente das pessoas. O cidadão pensava, poxa, eu nasci pecador. Como é que eu vou me sacrificar para evitar o pecado? Esse pecado não tem como evitar, eu já vim com ele. Então, de certa forma, culpavam até Deus pelo pecado. Tiraram de si a responsabilidade pelo pecado. Então, houve esse relaxamento. Acabou o sacrifício contínuo, a luta intensa
intransigente contra o pecado, parou. Em consequência, parou também as perseguições, ali em Santo Agostinho, com a doutrina do pecado original. O outro tema é a verdade foi jogada por terra. Sim, a verdade foi jogada por terra. O que é a verdade? Era colocar o espírito, os interesses espirituais em primeiro plano. A doutrina do pecado original inverteu isso. Inverteu nitidamente. Passou a colocar no corpo físico todas as expectativas. O espírito, parece que as pessoas nunca conseguiram entender essa separação entre espírito e corpo. Já falamos aqui no estudo anterior que Deus é espírito, Deus não é carne. O Senhor Jesus é espírito, não é carne. Hoje, né? Ele é espírito, não é carne. E o que importa é os ensinos espirituais. Diz o Senhor Jesus em João 6,63, o seguinte: as palavras que eu lhes digo são espírito e são vida. A carne para nada aproveita. Percebem? Então, essa doutrina do pecado original inverteu. Passou a endereçar ao corpo físico todas as pretensões, todas as expectativas. E o espírito ficou em segundo plano. Essa é a verdade que foi jogada por terra. E dela decorreram inúmeras outras, como já tem mostrado diversas informações aqui, que foram apagadas da mente, do cenário. Ela tem essa particularidade. Além de afastar o homem de Deus, além de dificultar a conversão, ela tira Deus do cenário, ela tira Deus do horizonte, ela afasta Deus, porque ela colocou um componente terrível entre Deus e o homem, que é o pecado original. Deus não admite o pecado. Então, essa foi a verdade jogada por terra. Depois vamos ver agora também a abominação desoladora. Abominação desoladora. O Senhor Jesus lá em Mateus 24,15 fala sobre ela. Quando virdes que a abominação desoladora de que falou Daniel está no lugar certo, sabeis que a volta do Filho do Homem está próxima. Então, é outro fato que nós temos que mostrar aqui, senhores pastores, militantes da palavra, pregadores, irmãos, crentes em geral. A volta do Senhor Jesus está muito, mas muito próxima. E vamos ver isso. Então, a abominação desoladora é essa doutrina do pecado original. É ela que criou essa confusão, mudou o destino da igreja, mudou a rota da igreja. Essa lógica pregada há quase 2000 anos de que o homem nasce pecador, isso é um absurdo, isso é ofender a Deus, isso é uma ofensa gravíssima a Deus. Vê se me entende. Ora, para que começamos a entender os ensinos sagrados, nós temos que ter em mente princípios básicos. Princípios básicos. Vamos citar dois aqui. Um deles, diz lá em Gênesis 3,19. A sentença aplicada por Deus sobre Adão conclui dizendo: porque foste tomado da terra, porque tu és pó, e ao pó tornará. Esse é o final do versículo 19. A sentença veio antes. Então, o homem morre porque é pó. Isso é princípio. Ele tem que voltar à terra. E isso é um princípio. Se o apóstolo Paulo chegar dizendo que não, que o corpo físico vai ressuscitar e tal,
por esse texto eu já tenho que discordar do apóstolo Paulo. Tem que discordar. Se ele falou isso, eu vou ter que discordar. Porque esse princípio não muda. Ninguém pode mudar isso. O homem tem que voltar à terra, porque é pó. Então não existe ressurreição para o corpo físico. Ele tem que voltar à terra. Então é princípio. Alguém até, certo, há um tempo atrás aí me falou que o apóstolo Paulo disse que o corpo tem que ressuscitar. Aí eu falei, onde é que está isso? Quando eu fui ver, não era nada disso. E mais à frente o próprio apóstolo Paulo diz que corpo físico, carne e sangue, não entra no reino de Deus. Então é princípio. Corpo físico tem que voltar à terra. Outro princípio, Deus é perfeito. Veja vocês, Deus é perfeito. Se chegar alguém com alguma informação sobre algum tema onde fique demonstrado que Deus não é perfeito, aí não vamos ter problema. Porque o princípio sagrado é esse, Deus é perfeito. Não pode mexer, são coisas que não se negocia. Deus é perfeito. Então não venha ninguém dizer que Deus é imperfeito. Então essa doutrina do pecado original, ela cria essa afronta a Deus. Como é que, sendo Deus um ser perfeito, sábio, onisciente, onipresente, onipotente, vai criar um ser pecador? Vamos estar atentos a isso, pelo amor de Deus. Como é que vai criar um ser pecador? Ele sendo perfeito. Se ele abomina o pecado, se ele não suporta o pecado, como é que ele vai criar um ser pecador? Isso é afrontar Deus. Isso é agredir a Deus. Senhores que pregam isso, por favor, quando você fala que o pecado veio de Adão, você está agredindo a Deus. Pensem nisso. Você está ofendendo a Deus. Além de criar esse abismo entre Deus e o homem, você está ofendendo a Deus. Quer ver apenas uma palhinha, vamos dizer assim? Porque nós vamos falar disso num vídeo próprio, específico. A questão do pecado, que ninguém nasce pecador. Corpo físico, prestem bem atenção, senhores, pastores, pregadores, todos que militam a palavra. Corpo físico, Deus só criou um. Deus só criou um corpo físico, que foi o corpo de Adão. Pela tecnologia divina, sabedoria divina, que foge à nossa compreensão, de Adão, Deus fez toda a humanidade. Mas o ser humano que Deus criou fisicamente, chama-se Adão. Depois criou o próprio Senhor Jesus, né? Mas não é o caso do nosso estudo aqui. Bem, então, Adão foi o único homem fisicamente criado. Então, todo ser humano vem de Adão. Mas Deus só criou Adão. No entanto, quando eu comecei a me adentrar fortemente nessa questão, Deus é espírito, né? O Senhor é espírito, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, se refere ao espírito, não é a carne. Eu comecei a adentrar nesse tema e comecei a descobrir isso. O corpo físico vem de Adão. Deus criou só Adão, fisicamente. Os demais seres humanos vieram de Adão. Mas espiritualmente, e prestem atenção nisso, espiritualmente, Deus cria cada ser humano. Tá? Deus cria cada ser humano. Cada espírito é novo, inédito em cada ser humano. O meu espírito não veio de Adão. O meu espírito vem direto de Deus. O espírito de cada ser humano vem direto de Deus. Deus cria um novinho em folha em cada ser humano. E aí você vai poder compreender melhor a questão do pecado, de que ninguém nasce pecador. Tá? E você com esse princípio sagrado de que Deus é perfeito, você não vai poder atribuir imperfeição a Deus, dizer que
Deus criou um ser pecador. O espírito vem de Deus, não vem de Adão. Deus cria novo, santo, puro, imaculado em cada ser humano. E aí, o que acontece? A criança nasceu, ela tem a presença de Deus 24 horas por dia e dos anjos. É o mesmo paraíso onde viveu Adão. A criança está no mesmo paraíso. Assim como Adão levou um tempo no paraíso sem pecar, a criança também, todo ser humano, leva um tempo no paraíso sem pecar. Esse tempo é estar na presença de Deus 24 horas por dia. Entendeu? E nesse período de inocência, a criança passa a fase da inocência usufruindo desse paraíso. Aí o que acontece? Quando vem a fase da consciência, o homem, o ser humano, se sente atraído pelo pecado e peca. E é expulso da presença de Deus. Aí acontece a morte. Então, estamos falando aí da abominação desoladora, que é essa doutrina do pecado original. Eu quero concluir esse tema, essas informações básicas, aqui, nessa parte. Mas chamar a atenção de vocês para continuarem observando a coerência de nosso entendimento nas informações que virão. E eu chamo a atenção de todos. Temos tido algumas visualizações importantes, um bom número de visualizações nesses vídeos. Vamos levar isso para os pastores, vamos levar isso para os líderes de igreja, vamos divulgar isso, porque é urgente que as pessoas se voltem para buscar a palavra de Deus, para o reino de Deus e praticar a vontade de Deus, porque a volta do Senhor está próxima demais, demais. Agradeço a atenção de todos. Vamos para o próximo tema.